Salmo 73, versículos 1 ou 3, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Muitas vezes, ao olhar ao redor da nossa vida, nós deparamos com mentirosos, com corruptos, com pessoas que vivem sem Deus. Não dão mínima atenção ou cuidado com as coisas de Deus. E muitas vezes a gente vê que eles prosperam, se dão bem, carro novo, saúde, tranquilidade, impunidade. Se você tem um carro novo, eu não estou falando sobre você essa noite, tá? Não é isso que eu quero falar. Mas nós observamos muitas vezes pessoas que não têm o mínimo cuidado, atenção para com Deus, e parece que para eles tudo vai de vento em pouco. Aqui no salmo que nós lemos, Asaf, o escritor usado por Deus, ele quase caiu, pelo motivo que nós vamos ver esta noite. Mas não só Asaf. Nós vamos ver que Jó quase amaldiçoou Deus. Nós vamos ver que Jeremias quase desistiu do seu ministério, do seu chamado. E o profeta Abacuque quase acusou Deus de injustiça, mas tudo foi quase. Quase. Assim como Asaf, nós lemos aqui, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quase. Faltou pouco. Quase. Faltou pouco para escorregassem os meus passos. Por que isso? Pois eu tinha inveja dos nécios. Nécios é outra palavra para tolo. Eu tinha inveja dos nécios quando eu via a prosperidade dos ímpios. Então nós temos que ter cuidado para que nós também não para que nós não cheguemos no faltou pouco, para que nós também caímos na inveja, na amargura, em desistir, em jogar tudo para o ar. Nunca brinque com o quase. Nunca se deixe chegar pouco. E nós podemos evitar o chegar, falta pouco e o quase, quando nós entendemos sobre a armadilha da comparação. O nosso tema de hoje, a armadilha da comparação. Olha no versículo 2 de Salmo 73, vamos começar vendo aqui Asaf, que quase escorregou, quase caiu pela inveja da prosperidade dos ímpios. Ele concluiu, versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios. É muito triste quando o crente, o filho de Deus, tem inveja dos nécios, tem inveja dos tolos. O que é ter inveja? É você ter um sentimento amargo em relação ao que outra pessoa tem. Gente, se você que tem inveja de alguém, inveja alguém que tem um relacionamento com Deus, inveja alguém que tem um casamento exemplar, inveja alguém que tem qualidades que devemos emular. Inveja alguém assim. Agora, invejar os nécios, os tolos, os ímpios, as pessoas que prosperam apesar de ignorarem e contrariarem a Deus, é trágico, mas acontece. E nós temos que ficar atentos quanto a isso. Asaf concluiu que ele vivia retamente, que ele vivia fielmente em vão. Olha o que fala o versículo 13 desse salmo. A gente lê os primeiros 2, 3 versículos, mas pule para o 13. Ele fala assim: debalde purifiquei o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Ele se pergunta, foi debalde, foi à toa, foi em vão? Para que eu fui purificar o meu coração? Por que eu levei minhas mãos na inocência? Porque eu me mantive honesto, íntegro e ético. Para quê?
Porque eu vejo aqueles que não se mantiveram puros, aqueles que não se mantiveram inocentes, e eles estão bem, estão bons, estão ricos, saudáveis, estão com sucesso, estão bombando. Foi em vão? Foi à toa? E temos que ter muito cuidado, porque se hoje nós crentes olhamos para o mundo, olhamos para os tolos e começamos a ter inveja, nós vamos chegar a essa mesma conclusão. Nós vamos jogar tudo para os ares e dizer, sabe de uma coisa? O que eu quero é o que eles têm. E não interessa como é que eu cheguei lá. Não interessa que eu não mantenha meu coração puro. Não interessa que eu não lave minhas mãos da minha inocência. Eu vou sujar as minhas mãos, eu vou sujar o meu coração, eu vou perder o meu testemunho, porque eu quero o que os nécios têm. Bonito. Linda essa história. A virada para Asaf veio no versículo 17 do Salmo 73 que estamos lendo, onde diz, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Deles quem? Os nécios, os ímpios. Então você veja que a virada para Asaf veio quando ele entrou no santuário de Deus. Foi então que ele enxergou de forma correta os ímpios e os nécios. Foi então que ele percebeu a realidade, que ele enxergou a tolice e a loucura que é invejar os nécios, invejar os ímpios com toda a sua prosperidade. Olhe comigo no versículo 18, versículo seguinte. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Ele não estava vendo isso. Ele estava com inveja quando ele via a prosperidade dos ímpios, até que ele entrou no santuário, ele entrou na presença. Ele se colocou perante Deus, então ele entendeu o lugar escorregadio que eles estavam. Note que ele começou dizendo, meus pés quase escorregaram. Os meus passos quase desviaram. Mas no 17 ele percebe que quem está em lugar escorregadio não é ele, são os nécios, são os ímpios, são os tolos. Eles estão em lugares escorregadios. E é isso que nós, como crentes, precisamos enxergar. Nós precisamos enxergar, nos colocando na presença, olhando com os olhos de Deus, no santuário de Deus, que quem tem que invejar quem é ele invejar a nós. E não nós invejarmos os ímpios, os nécios. E a realidade, se você analisar friamente, os nécios buscam prosperidade e paz. Os ímpios buscam prosperidade e paz. O problema com a busca do ímpio e do nécio é que eles buscam nas coisas erradas. Eles pensam, bom, se eu tiver dinheiro, se eu tiver sucesso, se eu for popular, se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo, e eles buscam essas coisas a qualquer custo e a parte de Deus. O que eles querem é o que nós temos. O que nós temos? Nós temos paz. O crente deve ter paz. Se você está aqui hoje, você não tem paz, você é crente, algo está errado. O nosso Salvador é o príncipe da paz. Ele é a paz. Eles querem ter um casamento bom. Eles querem ter uma família estruturada. Eles querem isso. Eles querem essas coisas. Eles querem paz. Eles querem isso. Mas buscam de forma errada. Buscam nos lugares errados. Eles deveriam nos invejar. Em 1991, quando eu fui salvo, algo que me atraiu, que me abriu os olhos, que me deu sede pelo Evangelho. Não foi o que me salvou, é claro, foi o Evangelho que me salvou. Mas o que chamou atenção, a faísca que chamou aos meus olhos, foi o fato da família do pastor Júlio Marcelo, que se encontra no Brasil, está passando um tempo aqui lá em Minas, mas vai voltar para a Austrália. Eu vi ali algo que me chamou a atenção. Eu vi uma família estruturada. Eu vi um esposo e uma esposa que se davam bem, pelo menos à minha frente. Eu vi suas filhas, Camila e Carol, disciplinadas, obedientes.
E eu olhei para aquilo e falei, sabe uma coisa? Eu quero isso para mim. Eu não tinha crianças na época, estava casado com a irmã Simone já há alguns poucos anos, uns 4 anos. E aquilo me fez ter inveja, mas não a inveja negativa. É como eu disse agora há pouco. Quer ter inveja? Inveja é algo bom. Inveja é algo louvável. Inveja é algo edificante e positivo. Mas invejar os ímpios e os nécios. Então o que nós devemos fazer é entender. É entender a nossa posição e enxergar. Como é que eu enxergo? Entre no santuário de Deus. Se você hoje está invejando o nécio e os ímpios, é porque você não está entrando no santuário de Deus. Você não está enxergando a coisa como ela é. Você está invejando a coisa errada porque os seus passos estão derrapando, você está frio, o seu coração está calejado por falta de entrar no santuário, de falta de entrar na presença de Deus. Porque quando você entra na presença de Deus e você enxerga pela perspectiva de Deus, você vai entender, não. Quem tem que invejar quem é eles invejarem a mim e não ao contrário. Eles devem querer me imitar, não eu a eles. E esse é o grande problema com crentes mundanos e carnais. Eles estão enxergando tudo errado. Eles estão enxergando do ponto de vista errado. E nunca acaba bem. Ter inveja das pessoas que vemos prosperando, se dando bem. Não devemos. Devemos entrar na presença de Deus, no santuário de Deus, e francamente pedir perdão para Ele. Então, Senhor, perdoa minha inveja. Francamente, pedir perdão. Porque é um pecado. Como é que o Filho de Deus olha para o ímpio e tem inveja do ímpio? A matemática não está fechando. A equação não está fechando. O Salmo 73, no versículo 24, nos mostra uma cura e uma vacina para isso. Salmo 73, 28. Isso é no mesmo salmo. É o mesmo contexto. Mas desce para o versículo 28. Diz assim: mas quanto a mim, é a Safra falando, o aproximar-me de Deus é bom para mim. Ele começou dizendo que quase caía, quase desviava, quase escorregava. E aqui, no final, ele diz: aproximar-me de Deus é bom para mim. Entrar no santuário é bom para mim. Foi bom para mim, porque eu vi que a minha inveja dos nécios e do ímpio era loucura. Então, se aproximar de Deus é bom para mim. Pus a minha confiança no Senhor Deus. E veja aqui, para quê? Para anunciar todas as tuas obras. Para anunciar. Pastor, eu estou com inveja dos ímpios. Faça o seguinte, anuncie todas as obras de Deus. Comece a divulgar, comece a ser um testemunho, comece a pregar o evangelho, vá bater em portas, vá às praças, aos caminhos, vá aos hospitais, às cadeias, às escolas, aos asilos, vá anunciar as maravilhas de Deus. Você rapidinho está na presença, no santuário de Deus, e a sua visão será melhorada, e você não mais terá inveja dos ímpios ou dos nécios, porque você esteve servindo, você esteve na presença. Sabe, quando você serve Deus, sabe quem promete junto, quem está junto? Jesus. Mateus 28, lá no final, ele fala o que no capítulo? E eis que estou convosco até que nós somos tempo. Ide, pregar o evangelho, batizar, ensinar, fazer discípulos, e eis que estou convosco. Ele vem junto. Você está em efeito no santuário da presença de Deus. Agora, para a pessoa que não faz nada para Deus, o pouco que faz, acho que faz muito, é como se fosse arrancar dente, beber água com sal, que aliás é uma delícia, você deve experimentar um dia desses. Claro que você vai olhar para o mundo, claro que você vai olhar para os nécios e os ímpios e vai querer desejar aquilo. Faz o seguinte, entre na presença de Deus, sirva-o, proclame, anuncie todas as suas obras. Rapidinho a sua visão vai sair do mundo do ímpio, do nécio, e vai estar em Deus.
Se ocupe com a obra de Deus e você não terá tempo de ficar olhando e se comparando com o mundo. Quase, por pouco, Asaf não caiu. Mas não foi só Asaf, Jó também. Vamos para Jó capítulo 21. Jó 21, versículo 7. Jó quase, como Asaf, quase, por pouco, quase amaldiçoou Deus, vendo os ímpios fortalecidos, fortes, prósperos, com vigor. Por que razão, diz o versículo 7 de Jó 21, por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se fortalecem em poder? Ele fala, como é que os ímpios vivem? Eles são ímpios, fazem tudo errado. No entanto, eles ficam velhos e se fortalecem em poder. Continuam com vigor, continuam com poder, continuam tudo próspero, tudo vento em polpa. São ímpios, Deus. São ímpios. Não ligam para ti. Não têm as mãos inocentes, não têm o coração puro. Por que eles vivem? Eles vivem, envelhecem, então... O que Jó fez de errado? Jó não fez nada. Deus estava se gabando de Jó a Satanás. Falou, eis o meu servo Jó, íntegro, cabra bom. Satanás falou, é? Ele é assim porque você tem um abençoado. Tire as bênçãos dele, que ele vai te amaldiçoar. Deus falou, só não tire sua vida. Ele perdeu sua família, sua fortuna, e quase perdeu seu testemunho. A sua esposa, no versículo 9, um pouquinho adiante, o pressionou. Então disse sua mulher a ele, ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Esposas, não façam isso. Não sejam assim. Não sejam derrubadoras, sejam edificadoras. Sejam edificadoras. A esposa é para ser uma auxiliar, um ajudante ao marido. Você para encorajar, animar, edificar, apoiar seu marido. A senhora Jó aqui, a Joete, não sei o nome dela, eu chamei de Joete. A Joete aqui falou, você ainda retém a tua integridade, veja que ele ainda tinha integridade. Basicamente ela falou, Deus tirou teus filhos, tuas filhas, tua fortuna, o teu juízo, sua saúde, você está aí todo cheio de chagas, raspando as chagas com cinza para buscar alívio, e você ainda está íntegro, amaldiçoa Deus, dê as costas para Deus, blasfeme contra Deus, vá embora de Deus e morra, porque você já perdeu tudo. Esse não é o papel exemplar de uma esposa. É justamente o oposto. Mas ele não entregou a sua integridade. Podemos dizer que ele quase, como Asaf, ele por pouco não ficou amargurado. A virada veio, assim como a virada de Asaf veio, a gente vê no versículo 15 do capítulo 13 do livro de Jó. E veio quando Jó decidiu fazer uma coisa que na realidade foi a causa de todos os seus problemas. Diz assim, Jó 13:15, eis que ele me matará, falando sobre Deus, eis que ele me matará, não esperarei, todavia, defenderei os meus caminhos diante dele. Ele disse assim, olha, Deus pelo jeito foi me matar. Eis que ele me matará. Claro. Inclusive foi as instruções, a ordem que Deus deu para Satanás. Só não lhe tire a vida. Então ele falou, bom, eu já perdi meus filhos, minhas filhas, minha fortuna, a minha esposa está mandando eu morrer, eu estou sem saúde, estou aqui, não tem cura para isso, vejo se consigo um alívio aqui, botando essas cinzas e raspando essas chagas, eu vou morrer. Ele disse, Deus vai me matar. Eu estou morrendo. Deus destruiu tudo que eu tenho, está destruindo a minha saúde, o meu corpo, eis que ele me matará. Mas ele disse, não esperarei, todavia defenderei. Ele falou, eu vou continuar defendendo
os meus caminhos. O que quer dizer isso? Eu vou continuar na minha integridade. Eu não vou blasfemar Deus, eu não vou dar as costas para Deus, eu não vou entrar no pecado, eu não vou me amargurar, não vou me revoltar, não vou ir para o mundo, eu não vou fazer coisa errada, eu vou defender os meus caminhos perante Deus. Eu não vou. E foi exatamente isso que Deus queria. O diabo falou assim, ele é justo e fiel e tudo isso que está se gabando aí, Deus, porque ele tem uma família, ele tem saúde, ele tem fortuna. Fortuna, eu falo, ele era um homem de bens, tinha animais, tinha servos, tinha... Tire, para você ver se ele não vai deixar sua integridade. Deus falou, só não lhe mate. E aqui, Jó está dizendo, parece que Deus vai me matar. Ele não sabia que Deus disse, só não lhe tire a vida. Ele não sabia, ele viu que a vida dele estava aqui um dia, no outro dia ele estava literalmente no lixão, se lamentando que ia morrer. Mas ele disse, eu defenderei os meus caminhos. Eu vou manter a minha integridade. Eu não vou dizer, é assim, Deus, é assim que você me trata, foi para isso que eu purifiquei o meu coração, foi para isso que eu mantive minhas mãos inocentes, assim como Asaf. Asaf falou, em vão, debalde, à toa, eu mantive o meu coração puro, as minhas mãos inocentes, é para isso, Deus. É para o mundo prosperar e eu ficar olhando, invejando, é para isso, Deus, é para isso, Deus. Jó falou, não. Eu vou defender os meus caminhos, eu vou manter a minha integridade. Tem gente quando vem uma dificuldade, nem se compara com Jó. Vem uma dificuldade, vem um soprinho de dificuldade. Primeira coisa que fazem é dar as costas para Deus. É contrariar a Bíblia. É ir para longe, é blasfemar Deus. No caso de um vento, de uma ondinha de nada. Jó teve um tsunami. Isso aqui é um tsunami, gente. Isso aqui é um terremoto de abrir e engolir tudo. Acaba. Você pensou mesmo se acordar? Todos os seus filhos mortos, sua casa destruída, seu trabalho, seu emprego, seus bens, até a sua saúde. Você manteria a sua integridade? Ou você chacoalharia sua mão a Deus e diria, Deus, é assim que você me paga? Deus, é isso que eu mereço, Deus? Jó falou, eu vou defender a minha integridade. Quando na dor, na perda, na doença, a tentação vem me perguntar, por que eu sofro? Jó falou assim, no meio do sofrimento, por que razão vivem os ímpios? Por que eles sequer estão vivos? São ímpios, desobedientes, rebeldes a Deus. Deus, você está me matando, mas por que eles vivem? Não mata eles primeiro. Ele pensou isso. Eu entendo a lógica dele. O próprio Deus falou que ele era íntegro e reto. Então Jó era íntegro e reto. E estava lá, doente, morrendo, pela perspectiva dele, perdendo tudo. Agora, por que vivem os ímpios? Seus filhos não morrem, não estão na miséria, estão saudáveis, ficam velhos e mantêm sua força. Por que, Deus? Por quê? Se você ainda não passou por isso, um dia é capaz que você passe. Então, cuidado com a armadilha de ficar se comparando. Mas os ímpios, mas eles, deixa eles para lá. Retenha a sua integridade, mesmo na dor, mesmo na doença, mesmo no sofrimento, sejamos íntegros. E declare junto com Jó. No versículo 21 de Jó 1, ele diz, no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, estou com uma doença muito ruim aqui, estou sofrendo. O Senhor deu saúde, o Senhor tirou a saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, eu perdi o emprego, estou aqui na pobreza. O Senhor lhe deu emprego, o Senhor tirou.
Bendito seja o nome do Senhor. Tenha essa atitude, mantenha a sua integridade. Lembre-se, Deus não nos deve nada. Nada. Porque Deus não precisa nada. Deus nos abençoa porque Ele é gracioso e misericordioso. Ele é amor e nós somos o alvo do seu amor. Agora, achar que Ele nos deve alguma coisa é tolo e perigoso. Porque nós começamos então a entrar nesse pensamento errado. Então nós vemos que Asaf quase caiu porque viu a inveja dos ímpios. Jó quase amaldiçoou Deus, quase, quando viu os ímpios fortes e firmes. Mas não só esses dois, o profeta Jeremias, igualmente, olha no versículo 12 do livro de Jeremias. Jeremias quase desistiu do seu ministério, quase desistiu do seu chamado para a sua vida, justamente quando ele via a prosperidade dos maus. Que não é nenhuma novidade. Olhe comigo no versículo 1 de Jeremias 12. Onde diz assim: justo és tu, ó Senhor, ainda que eu contenda contigo. Ele falou. Jeremias estava contendendo, estava brigando com Deus. Mas ele diz aqui: mesmo que eu brigue com você, que eu discorde, tu és justo. Mas vamos lá. Justo és tu, ó Senhor, ainda que eu contenda contigo. Todavia, há de falar contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios? Que é Jeremias perguntando. Eu estou discordando de uma coisa aqui, Deus. Eu estou contendendo, tem uma coisa aqui. E eu vou falar sobre os teus juízos, que são justos. Mas Jeremias perguntou: por que prospera o caminho dos ímpios? Estão bem todos aqueles que procedem traiçoeiramente. Eu falei: ô Deus, me diga uma coisa, eu estou aqui sendo perseguido, eu estou aqui, o povo quer me matar e queriam me matar. As autoridades me chamam de um traidor, porque eu estou trazendo a sua palavra para eles, que a palavra de Jeremias era: vocês pisaram na bola, agora não tem jeito, vem o exílio, não resistam, não lutem, vão-se embora para o exílio, vai ser melhor para vocês. Aí o rei e os príncipes falaram: não, você é um traidor, você quer desanimar o povo. Você está esperando fake news. Queriam, e chegou um ponto que eles pegaram Jeremias e jogaram ele no poço. E deixaram ele para lá. Ele foi salvo. Mas essa não é a intenção de ninguém salvar ele. Então ele pergunta para Deus: por que prospera o caminho dos ímpios? Por que estão bem todos aqueles que procedem traiçoeiramente? Eles estão bem, estão prosperando. E eu, o seu profeta, fazendo a tua vontade, estou aqui, cheio de problemas, cheio de perseguição. Jeremias, no seu desespero, chegou a amaldiçoar o dia que nasceu. Versículo 20, capítulo 20 e versículo 14, Jeremias. Maldito o dia em que nasci. Eu sou no seu aniversário. Maldito o dia que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Está dizendo: eu não queria nem ter nascido. Olha o versículo 18, descendo um pouquinho. Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha? Para que eu nasci? Para isso? Para ser perseguido, para sofrer? Para ser traído, jogado num poço? Para que eu nasci? Ele quase calou a profecia. Ele quase falou: eu não vou mais profetizar nada. É muita perseguição. Eu não quero isso. Os traiçoeiros estão bem, os ímpios estão numa boa, e eu que não sou ímpio, não sou traiçoeiro, sou fiel a Deus, pregando a sua palavra, estou aqui no fundo do poço. Era uma cisterna, na realidade, mas... Pastor, qual a diferença de poço e cisterna? Um poço desce até encontrar um lençol freático, não tem água. Uma cisterna é um grande tanque, você enche de água. Se não encher, a água acaba e não tem fonte. É só imagine uma grande caixa d'água subterrânea, só isso.
Pois é. Uma cisterna vazia, cheia de lodo, jogaram ele lá e tamparam e disseram boa sorte. Jeremias falou, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Enquanto os traiçoeiros e os ímpios estão lá, numa boa. Mas ele continuou fiel. A virada veio no versículo 7 do capítulo 17. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Esse aqui é o mesmo Jeremias. Quando veio a virada, quando ele decidiu, preste bem atenção, ele decidiu confiar no Senhor. Qual a escolha de confiar no Senhor? Confiar em si, confiar nos homens, confiar em alguma coisa que não seja o Senhor. A grande vantagem de confiar no Senhor é que Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele nos ama. Não tem como errar. Não tem como errar. Esse ano é ano eleitoral. Né? O que vai ter de gente prometendo o mundo e o fundo para todo mundo, que vai fazer isso, que vai dar aquilo, que blá, 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 blá. Confia em homens. Confia em o que acontece. Confia em homens. Especialmente se o homem for político e época da eleição. Aí você não deve confiar mesmo. Ou você confia em si mesmo. Deixa comigo, resolvo. Eu sei o que fazer, eu sei como resolver. Deixa comigo. Também, excelente estratégia para quebrar a cara. Jeremias teve a sua grande virada. Não abandonou o ministério, não abandonou o chamado que Deus tinha para a vida dele, porque ele decidiu colocar a confiança no Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Foi aí que a visão dele mudou. Ele entendeu a vontade de Deus. Abra comigo para Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Nós vimos Asaf, Jó, Jeremias. Vamos fechar com outro profeta, um pequeno profeta. Não que era pequeno, mas ele é um dos pequenos profetas. O tamanho do livro, da profecia dele, não é como a dos grandes profetas Isaías, Jeremias, e Zacarias, e etc. Assim, Zacarias, Ezequiel, os que têm uma obra profética escrita maior. Mas enfim, Abacuque capítulo 1, versículo 2. Abacuque quase cometeu uma ofensa muito grave. Mas foi quase. Olha o versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei e não me ouvirás? Gritarei a ti, violência, e não salvarás. Pule para o 13. Abacuque 1, 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Veja bem, Abacuque aqui está andando em território muito, muito perigoso. Ele estava basicamente acusando Deus de desprezo. De desprezo. Ele basicamente fala aqui, Senhor, eu estou clamando, eu estou gritando, e você não faz nada. Gritarei a ti, violência. E no versículo 13 ele fala, você de olhos puros não pode ver o mal, não pode contemplar a opressão, então por que você olha a toda essa injustiça, esses que procedem aleivosamente, e você, Deus, está calado e paralisado, enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Veja a comparação que Abacuque fez. O ímpio devora o justo. E tu, Deus, não fazes nada? Não ouve os meus gritos, não ouve a minha prece. Você vê, você tudo vê, tudo sabe. Você não pode ver injustiça, os seus olhos são... E você não faz nada, Deus. Estás dormindo? Não ligas. Interessante, porque Asaf falou o quê? Eu vi a prosperidade dos ímpios. Aqui Abacuque está dizendo, eu vejo os ímpios oprimirem os justos.
Nós vemos Jeremias falar a mesma coisa. Nós vemos Jó falar, os ímpios estão aí, velhos e fortes e firmes, e eu aqui que sou justo, estou aqui falido, doente e morrendo. Me explique isso, Deus, que eu não estou entendendo. Abacuque via e comparava o ímpio oprimindo o justo. Está tudo bem. Se comparando, Abacuque, junto com os outros profetas antes dele, clamou e trouxe a mensagem de Deus para o seu povo. E não só ele, mas os outros profetas, como Jeremias, por exemplo. Ele via a maldade e a impunidade dos ímpios. Alguém aqui vê isso hoje, a maldade e a impunidade dos ímpios? Não traz uma certa revolta? Cuidado para essa revolta não nos quase fazer escorregar, não nos quase fazer desistir do chamado de Deus para a nossa vida. Cuidado para que por pouco nós não tomamos uma atitude tola, porque estamos caindo na armadilha da comparação. A gente vê o ímpio se dando bem e a gente não se dando tão bem ou até se dando bem mal. Então nós vamos comparar. Então, talvez eles estão com a razão. Talvez eles estão certos. Afinal, eles estão numa boa, eles estão prósperos, eles estão saudáveis, eles estão no bem bom, e eu estou aqui, falido, abandonado, desprezado, doente, morrendo. Peraí, eu acho que eu estou no time errado. E veja bem, quem chegou a essas conclusões foi Jó, um homem de qual Deus se gabou. Foi Asaf, um dos autores dos Salmos. 2 profetas, Jeremias e Abacuque. Então não estamos falando de qualquer pé rapado, não. Eram servos de Deus. Mas caíram na armadilha da comparação. Abacuque acusa Deus de descaso, de desprezo e o pior de tudo, de injustiça. Deus, você que é tão justo, você que é tão puro, você que não pode ver o mal, você não pode contemplar a opressão, você está sendo injusto e mentiroso, porque eu estou vendo a opressão, eu estou vendo a maldade, e você, Deus, não faz nada. Coisa séria. Um profeta de Deus acusando Deus de injustiça e descaso. Mas veio a virada. Abacuque também voltou do quase. Ele voltou do por pouco. Olha o capítulo 3 e olha o versículo 17. Vamos ver quando veio essa virada. 17. Abacuque 3, 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe o que quer dizer isso aqui? Fará andar sobre as minhas alturas? Pois bem, aqui ele fala sobre fará meus pés como as das servas. Servas com C. São animais que moram nas montanhas, nas alturas. E aqui ele fala, e me fará andar sobre, acima das minhas alturas. As minhas alturas, o melhor que eu fiz, o mais alto que eu cheguei, as minhas alturas eram aqui. Pois Deus vai fazer eu andar sobre. Eu vou mais alto do que eu já fui antes. O meu Deus vai me elevar acima do mais alto que eu já estive. Por que isso? Porque ele decidiu colocar a sua confiança,
a sua alegria em Deus. Olha o versículo 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. É como eu disse agora há pouco. Não confie na força de homens, na nossa força, na força de mais nada. Confie na força de Deus, que nos fará subir acima, alcançar alturas maiores que nós jamais alcançamos. Mais alto do que antes, se confiarmos e esperarmos em Deus. Se perguntamos, por que Deus? Se nós quase desistimos, devemos reavaliar nossa posição e esperar a resposta e a solução de Deus. Por quê? Porque o Senhor é nossa força. Isaías diz o quê? Nós devemos esperar. Os que esperam no Senhor correrão, não se cansarão, subirão com asas de águia. Alturas. Se confiarmos e esperarmos nele. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Sempre confie em Deus e busque refúgio na força do Senhor. Senão, você vai desistir do chamado, do plano que Deus tem para a sua vida. Você vai cometer injustiça, vai acusar Deus. São coisas muito sérias. Todos esses 4 que nós vemos, eles quase caíram. Quase caíram pela inveja dos ímpios. Eles pararam no quase, ao enxergarem dos olhos e com a perspectiva de Deus. É o que nós precisamos fazer. Como? Entre no santuário de Deus. Entre na presença de Deus. Em oração, em leitura da palavra, em serviço a Ele. Você entra na presença de Deus sempre que você faz essas coisas. Se é para evangelizar, para visitar alguém, fazer a obra, você está na presença dele, que ele vai junto. Quando você ora, ele está junto. Se lê a Bíblia, ele está junto. Quando vemos para a igreja, sabe quem está aqui? Quem falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, lá estarei eu, no meio deles? Jesus falou isso. Nós estamos no santuário. Nós estamos na sua presença. O fim dos ímpios é a destruição. O fim do crente fiel é a glória.